Olá, no Repórter Eco de hoje você viaja com a nossa equipe até o interior do Maranhão para registrar um exemplo de comércio justo e solidário a partir do uso sustentável de uma das palmeiras mais importantes do Brasil. E ainda a Organização das Nações Unidas lança campanha para combater um grave problema ambiental: a poluição dos oceanos. A ONU quer mobilizar governos, empresas e sociedade para reduzir a quantidade de lixo que ameaça a biodiversidade marinha e coloca em risco a saúde humana. No povoado de São Manuel, município de Lago do Junco, as quebradeiras de coco, famosas pela conquista da lei do babaçu livre, têm acesso às plantações, onde coletam a castanha do babaçu, que gera renda para as famílias. E a Cooperativa de Trabalhadoras Rurais ganha o apoio de uma grande empresa de cosméticos que compra e transforma o óleo de babaçu em produtos para o comércio internacional. O lixo nos oceanos é uma das maiores agressões contra a natureza que a humanidade comete. Só de plástico são despejadas mais de 8 milhões de toneladas por ano, colocando em risco a vida marinha e a saúde das pessoas. A ONU lançou recentemente a campanha Mares Limpos, mas a solução do problema pode estar ao alcance das nossas mãos. O estrago provocado pelo lixo espalhado nos mares e oceanos é retratado em imagens, na maioria das vezes, chocantes. Cenas que a Daisy, publicitária há 20 anos, define da seguinte maneira: falta de respeito. O acúmulo do lixo nos oceanos parece um problema muito distante, complexo, difícil de ser resolvido. Depende de grandes ações, movimentos internacionais. Nem tanto se a gente parar para pensar que tudo o que a gente consome dentro de casa, inclusive uma pequena garrafa PET descartada no lugar errado, pode, em pouco tempo, estar boiando na água do rio e chegar ao mar. Você sabe de onde vem aquele lixo, você pode até não tomar uma atitude, mas você sabe que o que você consome diariamente vai chegar lá. Estimativas indicam que 80% do lixo que chega ao mar vem do continente. Os outros 20% são produzidos por embarcações, navios de pesca e turismo, plataformas de petróleo. Ele é gerado muitas vezes em função de ocupações irregulares que não são atendidas por sistemas ou serviços de coleta e tratamento de resíduos. São comportamentos das pessoas que jogam os resíduos nas ruas, ou mesmo perto dos córregos, ou jogam diretamente nos rios e estuários, ou mesmo no mar. Então é um processo que envolve tanto uma questão comportamental da sociedade, quanto uma questão dos próprios governantes ou dos governos que não têm procedimentos adequados para lidar com os resíduos sólidos. Participante ativo deste debate, Alexander Turra, biólogo, professor e coordenador do Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha da USP, prepara um livro didático que será distribuído em escolas públicas. Ele conta que o Brasil está entre os 20 países que mais lançam plástico no mar. Ranking negativo, liderado pela China. Qual é o impacto provocado por esse resíduo em alto mar? A gente divide, de certa forma, entre os impactos relacionados com a ingestão, então os animais que ingerem os resíduos, e aí tem um efeito na própria alimentação, se reduz a saciação dos organismos em termos de alimentação e eles acabam comendo menos, acabam morrendo por inanição. Há também o emaranhamento, que é um problema importante, é muito divulgado na mídia, quando os animais se emaranham nas redes, por exemplo. Mas tem outros problemas que não são tão falados, como o impacto no turismo, em função da degradação da paisagem da praia, né, e dos gastos que esses resíduos trazem para as municipalidades que têm que limpar esse resíduo para o turista continuar indo para aquela praia.
Em 2017, a Organização das Nações Unidas lançou em vários países a campanha Mares Limpos. A ideia é mobilizar governos, iniciativa privada e sociedade civil para conter a maré de lixo nos oceanos do planeta. Alexander Turra explica que o Ministério do Meio Ambiente lançou um plano de ação federal para a zona costeira para combater o problema do lixo nos mares e que as indústrias do plástico também têm procurado a universidade para entender melhor o problema e encontrar soluções. É claro que o design dos produtos ele tem que estar conversando, né? A forma como ele é produzido, o tipo de composto que é utilizado, ele tem que conversar com a possibilidade de reciclagem, com a possibilidade de reuso. E é claro que a sociedade tem que ter o direito de poder escolher, né, na lógica de recusar determinados tipos de produtos, né, ou repensar o seu próprio uso no dia a dia. Para Clauber Leite, engenheiro ambiental e consultor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a situação é preocupante e a busca de soluções, segundo ele, é uma responsabilidade de todo cidadão. No caso do consumidor, fazer a melhor escolha já é um bom começo. O primeiro de tudo é reduzir no máximo possível o consumo de plásticos. Especialmente aqueles plásticos de um só uso, os descartáveis. Agora, quando a gente vai fazer compra no supermercado, quer dizer, a maioria dos produtos tem embalagem. Como é que a gente foge desse modelo? Uma maneira de fugir desse modelo é fazer compras a granel. Então, compras a granel, às vezes é difícil em grandes supermercados, mas em mercados de bairro ainda há essa possibilidade. A Daisy decidiu fazer a parte dela. A separação dos resíduos para reciclagem virou um hábito, não só no apartamento, mas em todo o condomínio, onde moram cerca de 140 famílias. Daqui saem, por semana, uma média de 600 quilos de materiais recicláveis que são doados para cooperativas de catadores. Uma coisa que para você não tem mais valor, não tem nenhuma utilidade, para alguém pode gerar trabalho, pode gerar dignidade, pode gerar renda, pode gerar leite na mamadeira de alguém. Então isso é bem legal. Quem tem que se comprometer com a limpeza dos mares? Bom, a limpeza dos mares depende de todos, né? A Política Nacional do Meio Ambiente diz que zelar pelo meio ambiente é uma tarefa de todos. Então a gente precisa se valer de todos os atores que geram o problema e que também são responsáveis pela solução. Dentre eles, a iniciativa privada. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Uma imagem denuncia o impacto do lixo plástico nos oceanos. Justin Hoffman flagrou este cavalo marinho agarrado a um cotonete, quando a correnteza repleta de resíduos chegou a um recife na Indonésia. A imagem levou o fotógrafo a disputar a final do prêmio de melhor fotografia da vida selvagem de 2017, concedido pelo Museu de História Natural de Londres. Uma pesquisa comprova que fibras de plástico microscópicas contaminam também a água da torneira, usada por milhões de pessoas no mundo. 83% das 150 amostras de águas coletadas nos 5 continentes continham plástico. E você vai ver a seguir. Uma viagem ao interior do Maranhão para conhecer a coleta da castanha e a extração do óleo do babaçu, uma palmeira nativa que gera renda para uma comunidade liderada por mulheres. Elas são as quebradeiras de coco, que ficaram famosas pela conquista da lei do babaçu livre. Agora, elas ganham o apoio de uma grande empresa de cosméticos naturais. O Repórter Eco volta daqui a pouco.
Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Parque Nacional Lagos de Plitvice, Patrimônio da Humanidade. Este é o maior e mais antigo parque na região central da Croácia, pequeno país localizado no sudeste da Europa. Com 296 quilômetros quadrados de extensão, abriga 16 lagos de água cristalina da cor azul turquesa, cavernas, formações rochosas de mármore travertino, fios de cachoeiras que escorrem das montanhas e uma floresta preservada com 126 espécies de aves e animais, como ursos e lobos. Plitvice é um laboratório ao ar livre. Aqui são realizadas pesquisas científicas sobre geologia, além de estudos sobre a fauna e a flora do lugar. Milhares de turistas visitam o parque no verão europeu. Eles caminham por trilhas em passarelas suspensas, que levam de um lago a outro. Por ser de uma área protegida, não é permitido entrar na água. No inverno, os lagos congelam, mas o cenário paradisíaco permanece. Parque Lagos de Plitvice, uma das mais belas paisagens da Croácia. A equipe do Repórter Eco viajou ao interior do Maranhão para conhecer um exemplo de comércio justo e solidário a partir do uso sustentável do babaçu, espécie nativa da família das palmeiras. A coleta da castanha e a extração do óleo são fontes de renda de uma comunidade liderada por mulheres. As quebradeiras de coco ficaram famosas pela conquista da lei do babaçu livre, que garante o livre acesso às plantações. Elas ganharam um importante aliado. Uma grande empresa de cosméticos naturais compra o óleo para fabricar produtos para o mercado internacional. Na imensidão da paisagem, sob o céu azul do interior do Maranhão, se avista um dossel de palmeiras. Dizem que no passado havia muito mais babaçu. Espécie nativa do norte do Brasil, ela ocorre na chamada Mata dos Cocais, área de transição, onde Caatinga, Cerrado e Amazônia se encontram. Esta palmeira pode chegar a 30 metros de altura e produzir em média ao ano de 3 a 5 cachos com centenas de cocos. Tudo nesta palmeira é aproveitado. A folha seca, por exemplo, cobre telhados e pode ser usada em cestarias. O tronco, aproveitado em construções rústicas. O fruto do babaçu pode conter até 6 castanhas como essa, de onde se retira principalmente o óleo para a indústria cosmética, mas também azeite e leite, que são muito utilizados na culinária local. Dessa parte mais esbranquiçada, o mesocarpo, se faz uma farinha nutritiva, que é misturada a bolos e migaus. E da casca se faz o carvão. Da palmeira não se perde nada e depois de décadas, quando cansada de produzir, ela cai, vira adubo orgânico para a terra. Na região central do Maranhão, no Médio Mearim, a semente do babaçu sempre foi garantia de sobrevivência de várias famílias. No povoado de São Manuel, no município de Lago do Junco, a gente conhece a Dona Ivete, que criou a família com os frutos da palmeira. Pode entrar? Pode sim. Dá licença. Eu aprendi com meus pais, né? Com minha mãe, que eu nasci e me criei com 7 anos de idade, vendo a minha mãe fazendo essa atividade, aí com isso eu fui aprender também, né? Quebrar coco. E a senhora cresceu, se casou, teve filhos? Foi. Aí com 17 anos de idade foi que eu me casei, aí morei 2 anos fora aqui da comunidade. Aí como meu marido era da comunidade aqui em São Manel, aí nós voltamos para cá, né? Quantos filhos a senhora teve? 7.
A história desta mulher é também a de tantas outras que se organizaram num movimento social que ganhou força a partir da década de 70. As quebradeiras de coco Babaçu enfrentaram um conflito agrário para garantir o acesso à palmeira, que de uma hora para outra passou a ter dono. Grileiros se apossaram das terras devolutas, áreas públicas que não poderiam ser consideradas patrimônio de ninguém. Dora tem 46 anos e vai para o campo com os pais desde que era criança. Hoje, ela é uma das lideranças entre as quebradeiras e se lembra muito bem da época difícil, quando os babaçuais foram cercados e as famílias proibidas de coletar o coco. Foi alguém chegando e se achando como dono, foi cercando e às vezes foi até mesmo adquirindo documentação, outras não, mas foi cercando e ali ele se sentia como dono. E depois que ele se sentia como dono, teve uma etapa que a gente não podia mais entrar. E não entrava porque ele não deixava, ele tinha um vaqueiro e aí esse vaqueiro ele passava os direitos para esse vaqueiro juntar todo o babaçu e se alguém fosse quebrar era a meia. E aí a questão da necessidade foi que fez a gente lutar por esse babaçu livre, pelas áreas conquistadas que hoje a gente tem, e foi assim. As pastagens começaram a competir com as palmeiras. Os frutos do babaçu são muito apreciados por grandes roedores, que também se encarregam de semear a espécie. Mas a poda frequente das novas mudas de babaçu, chamadas aqui de pindova, feita pelos pecuaristas, interrompe o ciclo natural de reprodução da planta. Para crescer assim você tem que deixar, então isso é o manejo. Tem a adulta, como essa aqui, está produzindo há muitos anos, mas você vê que daqui a pouco ela vai parar. Então essa surgiu e foi preservada e daqui a pouco ela também está produzindo. Quando esta deixar de produzir, essa daqui já começou a produzir. Então o babaçu vai continuar, né, com essa renovação. É como eu produzi, minha família, daqui a pouco são meus filhos que vão produzir. Então a palmeira é da mesma forma como um ser humano. Quem escuta meu grito. A luta das mulheres pela preservação da palmeira e pelo direito à atividade extrativista começou a gerar frutos com a publicação da Lei do Babaçu Livre em 1997. O município Lago do Junco foi o primeiro do estado do Maranhão a aprovar uma lei que garante o livre acesso das quebradeiras aos babaçuais, mesmo aqueles que ficam dentro de fazendas e sítios. Além do aspecto social, a lei tem também o lado ambiental, porque passou a proibir os proprietários de terra de usarem agrotóxicos e de derrubarem, de cortarem as palmeiras sem a autorização do IBAMA. O que mudou com a lei do babaçu livre? Hoje a gente entra em qualquer área de qualquer proprietário, de pequenos produtores. Você entra em qualquer área que você queira entrar e coletar o babaçu. Antes de nós criar a lei, nós fizemos a lei mesmo valer, sem ser no papel. Aí depois, com o apoio de uma vereadora que nós elegemos, que era mulher, aí nós conseguimos criar a lei. Aí a lei só veio mais, só nos ajudar mais, fortalecer mesmo a nossa luta, né? O babaçu é de vocês. O babaçu é nosso. E daqui a pouco você acompanha a segunda reportagem no interior do Maranhão sobre o uso sustentável do babaçu. Conheça a rotina no campo das quebradeiras de coco e o comércio do óleo que a cooperativa produz e vende a uma empresa internacional de cosméticos naturais. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Você vai conhecer os produtos fabricados a partir da palmeira babaçu. As mulheres quebradeiras de coco vendem a produção diária para uma cooperativa local. De lá saem óleo, azeite e até sabonete. Tudo de forma sustentável.
Ninguém escuta meu grito, desconhece o meu sufoco, escondida lá no mato, fome quebrando o coco. As castanhas do babaçu são entregues nas cantinas comunitárias, onde são pesadas e encaminhadas para a extração do óleo. 5 quilos. As quebradeiras de coco do Lago do Junco também ajudaram a criar a Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas. A Copalge compra o babaçu dos associados e também de outras famílias da região para extrair o óleo, que aqui tem o selo orgânico e é destinado à indústria saboeira na região e à cosmética no exterior. Hoje nós temos uma capacidade tecnológica implantada para produzir até 400 toneladas de óleo ano. Mas nós estamos chegando aí a 250 toneladas ano. E quanto vocês mandam para fora do Brasil? Quanto vai para exportação? Para exportação hoje a gente está mandando cerca de 180 toneladas. Rico em propriedades hidratantes, o óleo do babaçu desperta o interesse de grandes indústrias. Perto de metade da produção da cooperativa vai para uma empresa de cosméticos naturais criada na Inglaterra e considerada ecologicamente correta, que acabou de ser comprada por um grupo brasileiro e que há 30 anos trabalha com ingredientes extraídos de forma sustentável por mais de 20 comunidades tradicionais pelo mundo. Ativista na área ambiental, dos direitos das mulheres e adepta do chamado comércio justo, a fundadora da marca britânica escolheu ser compradora das quebradeiras de coco em 1995. Chegou até ela essa história do babaçu, a história da luta pela terra, a história da luta feminina, e chegou a ela que essa comunidade era uma comunidade que não estava conseguindo sobreviver com a estrutura que tinha. Então, que elas tinham conquistado a terra, mas que elas não tinham um comprador ou um mercado para esse ingrediente que elas tanto lutaram para conseguir comercializar. Mas a gente espera que a comunidade, do mesmo jeito que a gente está trazendo esse produto para dentro dos nossos ingredientes para gerar essa renda, que essa renda seja devolvida para a comunidade de forma transparente e honesta, mas ao mesmo tempo que todo o trabalho que a comunidade faz gere um impacto ambiental positivo. O preço justo pago ao óleo de babaçu aumentou a renda das quebradeiras e fortaleceu a atividade agroextrativista que busca caminhos sustentáveis e orgânicos. A qualidade de vida nas comunidades também está melhor. O que o babaçu significa na sua vida e na vida da sua comunidade? Tudo, podemos dizer tudo. Até porque antes não tinha terra para trabalhar e era desse produto que a gente tirava toda a sobrevivência para nossas famílias. Então acho que é por isso que a gente luta tanto por ela. Que às vezes a gente diz, nós somos irmãos pelo leite de coco, né? Porque a palmeira, ela dá vida para muita gente. Ela tem um cacho e ele cai, mas ele não cai de uma vez só. Então passa eu, passa outro, mais outro que coleta do mesmo cacho. E isso vai trazer o benefício para várias famílias. Da mesma palmeira, do mesmo cacho. Portanto, não pode derrubar, porque esta palmeira é a nossa vida. E a gente não se hesita em falar isso em todo canto que precisar. Essa palmeira de pé nos serve mais do que no chão. Você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento da bióloga e ecologista queniana Wangari Maathai. Ela foi a primeira africana a ganhar em 2004 o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o desmatamento e a pobreza na África. Uma coisa é plantar uma árvore, outra é fazê-la sobreviver. Repórter Eco, até o próximo programa.